Opa, vamos lá? Agora eu vou contar para você a arte de começar. Como é que você experimenta e testa o seu negócio para validar que ele realmente é viável. Esses conceitos que eu vou te contar agora é o que toda startup de tecnologia usa, mas que é aplicável a qualquer negócio. Tira da sua cabeça, por favor, já te falei isso, tira da sua cabeça, isso não funciona para o meu tipo de negócio, isso não funciona, esquece. Funciona para qualquer negócio. Basta que você coloque o seu cérebro, a sua máquina de resolver problema para funcionar, tá bom? Se você tiver dificuldade com a sua ideia, escreve na nossa comunidade, eu aposto que a gente vai conseguir, junto aí com a galera, explorar e te ajudar a resolver como é que você transforma a sua ideia num produto mínimo viável. Bom, vamos lá. O primeiro conceito é aquela frase que eu pus lá em cima, opte pelo simples. Será sempre a melhor ideia. Feito é melhor do que perfeito. Muita gente não avança simplesmente porque quer que todos os detalhes estejam prontos. Poxa, não tem nada de errado em querer que todos os detalhes estejam prontos, mas isso é um modelo perigoso, porque lembra que a gente falou que empreender é sair do estado de alucinação, né, que é o estado da ideia, para o estado da implementação e validação. Então você tem que testar antes de gravar todos os cursos, todas as aulas, antes de fazer o investimento naquele ponto, naquela loja, antes de gastar uma fortuna numa determinada franquia. Cara, você tem que testar para ver se aquilo realmente é viável na sua cidade, para o teu público e se as pessoas querem consumir aquilo, tá bom? Então como é que você faz isso? Primeiro entendendo a arte de começar. E aí eu vou te contar uma história de uma startup americana que é um portal de venda de produtos para bebê. Como é que eles começaram? Os caras tinham uma ideia, tiveram uma necessidade. O rapaz lá ia comprar uma fralda para o filho dele e resolveu que queria comprar na internet. Não achou ninguém vendendo fralda na internet naquele momento, então ele resolveu montar um e-commerce de fralda. Só que ele foi lá e viu que para montar um e-commerce de fralda ia muita grana, porque hoje é fácil, né? Você compra a tecnologia como serviço, mas antigamente você precisava investir em plataforma, em servidores, em gente que entendesse de TI e em programação, porque não tinham plataformas de e-commerce, praticamente não existia. Então era tudo muito caro. O que ele fez? Ele foi lá, criou um site simples, foi lá no Walmart, viu quanto custava uma fralda no Walmart, e ele viu lá, sei lá, custava 20 dólares. Ele pegou e foi ali no site e colocou lá a fralda a 20 dólares. Colocou o mesmo preço do Walmart. Quando o cliente queria a fralda, ele tinha que ligar para ele ou mandar um e-mail para fazer o pedido da fralda. O que esse cara fazia? Ele recebia o pedido, ia lá no Walmart, comprava a fralda e mandava para a pessoa. Ah, César, mas ele não ganhava nada daí. Ele ganhou a validação da ideia. E aí o que ele fez? Com um pequeno espaço de tempo, ele não investiu quase nada, investiu um pouco de dinheiro em campanha de publicidade para atrair de tráfego, né, para o site dele, e então ele pegou e validou que realmente era viável vender fralda na internet. Então, por exemplo, enquanto era só uma ideia, ele estava aqui nesse campo, né, do mínimo. Né? O mínimo era a única coisa que ele tinha, não era o viável ainda, né? Ele estava no mínimo. Quando você está no mínimo, você está só no âmbito da ideia, não está pronto ainda nem para testar se isso é viável ou não. Isso não está pronto para receber investimento, nem nada disso. Depois disso, o que ele fez? Quando ele criou o site, colocou lá a foto da fralda, o preço e o e-mail e o telefone, ele criou uma condição daquela ideia ser testada. Depois ele foi lá e validou então essa ideia. Então o produto mínimo viável, que é aqui no meio, né, que é o grande segredo da arte de começar, o produto mínimo viável, que está entre o mínimo e o viável. Ele já tinha isso e ele validou. Com o que ele validou, ele gerou indicadores, ele conseguiu entender quantos caras entravam no site, quantos caras queriam comprar a fralda, e ele entendeu quantas fraldas ele era capaz de vender na internet. Com isso ele desenhou o plano de investimento financeiro. Quando o cara desenha esse plano, ele passa então a já demonstrar que isso é uma ideia testada e viável. E depois que você faz isso, então você já passa para um patamar de
compreensão de que o seu negócio é viável ou não. O que poderia acontecer? Ele poderia não ter vendido fralda nenhuma. Se ele não vendesse fralda nenhuma, ele saberia que aquela ideia não era viável. E aí ele abandonaria a ideia e ia para outra oportunidade. Para isso que serve essa estrutura, para você entender que não necessariamente você tem que fazer o investimento. Você pode usar a sua criatividade, a sua inteligência para testar o seu produto, testar o seu negócio, para depois ir atrás de investidor ou depois fazer investimento, tá bom? Eu vejo muita gente que monta negócio, perde todo o seu dinheiro porque não testou a ideia, tá bom? Fica aqui a dica, é assim que é a arte de começar, tá bom? Tem um livro que eu indiquei lá, que é o Lean Startup, lá tem várias dicas, né? O outro é o Startup Weekend, várias dicas de como é que você pode fazer isso. Isso não funciona só para empresa de software, tá? Isso funciona para qualquer tipo de negócio. Vou te dar um exemplo rápido, eu tenho um cliente que é uma empresa que eu sou coach deles, né? E lá eu ajudo os caras é uma empresa já grande, 28 anos, eles já faturam milhões de reais já, e eles queriam inovar, mudar para um outro patamar, e eles estavam com uma ideia de um produto. Né? Então é uma empresa de alimentos, eles produzem mais de 9 mil marmitas por mês na região aqui de Ribeirão Preto, e eles queriam transformar a indústria deles numa indústria de congelados, de comida para casa, né, que você leva para comer em casa congelada, mas que não tivesse aquele sabor de comida congelada. Não sei se você já reparou, no mercado só tem lasanha, macarronada, só massa congelada, né? E eles desenvolveram lá uma tecnologia para congelar todo tipo de alimento, enfim, eles queriam fazer isso. Cara, a gente foi lá, nós pegamos uma amostra desses produtos pequena, então ela não mudou a indústria inteira. A gente pegou só um pouquinho de produto que eles produziram, ela mapeou lá através do Canvas, né? Que eu já ensinei para vocês como é que faz, quais eram os possíveis parceiros que poderiam revender isso, escolheu um parceiro grande, top, foi lá e bateu nessa indústria, no caso é uma indústria de posto de gasolina que tem no Brasil inteiro, não convém aqui eu falar os nomes, mas aí o que ele chegou lá e descobriu? O cara achou a ideia sensacional, mas ele falou, olha, sensacional a sua ideia, mas eu não gostei desse tipo de prato. Eu quero, na verdade, um prato de tal e tal outro jeito. Percebe? A pessoa teve a oportunidade de ajustar a produção da indústria dela antes de fazer os investimentos, validou que aquilo era um produto que outros clientes queriam consumir, mas também validou a necessidade de fazer um ajuste no produto, tudo antes de fazer o investimento. Então usa a tua criatividade e valida, faz um produto mínimo viável da tua ideia antes de colocar dinheiro e antes de você fazer investimento, porque assim você pode ajustar a ideia. Né? Lembra daquilo que eu falei sobre as ideias são muito importantes e também não são importantes porque a ideia tem um monte, o importante é a gente saber que nós temos que ser capazes de avançar e nos adaptarmos, tá bom? Valeu, um abraço!